Olá a todas, sejam muito bem-vindas. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui acompanhando, que nós vamos iniciar hoje o nosso programa Seu Dia Melhor. O meu intuito é trazer dicas e situações para que vocês possam refletir, fazendo realmente dele um dia melhor. Meu nome é Sauler Barcelos, eu sou analista corporal e terapeuta sistêmico. E hoje nós vamos trabalhar com um tema muito importante, que acaba sendo muito recorrente. Um tema que diz o seguinte: ninguém se importa comigo. Nós vamos entender então o porquê que isso acontece. E para que a gente possa entender, a gente tem que ir por detrás dessa pergunta. O que está por detrás quando a pessoa diz ninguém se importa comigo? Pela minha experiência, pelos programas e até mesmo grupos terapêuticos que eu já venho fazendo ao longo da minha carreira, eu vejo que muitas dessas questões são por conta de carências, situações mal resolvidas, preenchimentos que ainda não foram feitos. E então nós acabamos demandando demais do outro para que a gente possa receber aquilo que a gente necessita. E nesse aspecto, vale muito a pena a gente perceber: ninguém se importa comigo. Se ninguém se importa comigo, eu não sou uma pessoa importante? É muito importante a gente parar para analisar se você também consegue se enxergar uma pessoa importante, se você consegue perceber os seus valores, as suas qualidades, se de repente você não está tentando se encaixar em algum molde que você acredita que funciona. E de repente, pode até funcionar muito bem para o outro, mas será que funciona para você? Quando a gente fala que ninguém se importa conosco, existem situações por detrás que podem demonstrar que nós estamos em sofrimento. Um sofrimento de que mesmo no meio da multidão, eu não consigo ver as pessoas realmente se importando, querendo estar conectadas comigo. Recentemente, teve um rapaz que falou comigo: poxa, Sauler, caramba, agora que eu parei um pouco a faculdade, parece que tá tudo voltando ao normal, tá tudo voltando àquela mesma estaca e eu estou me sentindo muito sozinho. Parece que eu não avancei nada. Só que isso é um recorte da nossa realidade. E esse recorte da realidade não é a realidade inteira. E não sendo a realidade inteira, você precisa entender que tudo que a gente foca cresce. Se você focar somente nesse recorte da realidade e não enxergar o que está além, nas outras coisas que você já conseguiu e conquistou, você vai realmente cair. E é imprescindível a gente perceber, como eu fiz com esse rapaz. Ele conseguiu fazer novas amizades, ele conseguiu se relacionar com outras pessoas, ele conseguiu fazer situações que ele já estava com carências há muito tempo e ele que fez acontecer. Porque chegando na faculdade, nada veio para ele. Ele que teve que fazer o movimento. Percebe? Não é o que de repente vem de fora para dentro, é o que nós fazemos. Nós vamos interagir com o meio, fazendo com que isso se transforme ao ponto de ser benéfico, interessante, mais valioso para nós. Só que não é num lugar circunscrito, no trabalho, na profissão, no templo religioso, no local onde você faz esporte, de repente no ambiente familiar. Não precisa ser em um lugar ou outro. E se nós pensarmos isso, nós vamos acreditar que ninguém se importa no outro segmento ou em nenhum segmento porque as pessoas não nos procuram. Será que as pessoas não se importam com você? Ou as pessoas não estão, na verdade, fazendo aquilo que você deseja? Suprindo as suas necessidades e carências? Tem que ser do seu molde, do seu jeito para você entender, para você de repente gostar, para você realmente valorizar? Não. Não necessita ser do seu jeito. Necessita que você amplie a sua visão para perceber que realmente pode ser muito além. E isso é imprescindível para que você consiga ter um dia cada vez melhor. Um outro aspecto muito importante que vale a gente salientar aqui
é justamente a gente analisar e perceber, caramba, por que a falta da atenção das pessoas para mim me faz sofrer tanto? Faz com que eu me incomode tanto? Por que a falta da atenção das pessoas, por que elas não me procurarem, me incomoda tanto? Olha, gente, eu acredito muito que se a gente realmente quer uma coisa verdadeiramente, nós temos que fazer acontecer. Ah, mas eu não sei a oportunidade. Ah, mas eu não sei se a pessoa vai querer me aceitar. Ah, mas eu não sei se de repente eu vou conseguir fazer da melhor forma. Eu acredito que a gente precisa fazer o nosso movimento e dependendo da situação, a gente vai se aprimorando. Sauler, mas eu não consigo chegar nas pessoas. Eu não sei convidar as pessoas. Isso é muito interessante. Um outro rapaz que eu estava atendendo ontem à noite virou e falou para mim: poxa, eu estou tão feliz com muitas coisas que a gente já conseguiu de avanço. Eu já estou tão feliz com as coisas que eu consegui melhorar. Mas chegou num ponto que eu comecei a ficar um pouco chateado, Sauler. Porque eu via todo mundo falando comigo e tudo, mas ninguém me convidava para sair. Ninguém me convidava para, de repente, tomar um café, um açaí. Ninguém me convidava. E eu via as pessoas saindo juntas. Só que aí ele já tem ferramentas. Ele já tem ferramentas importantes que fazem com que ele perceba que a mudança depende dele. Então ele começou a refletir e ele fez um movimento que eu particularmente fico muito grato e muito feliz por saber que as coisas estão fluindo e as pessoas tendo ferramentas, que esse é o meu grande intuito quanto profissional. Dar ferramentas, proporcionar ferramentas, ensinar situações para que as pessoas possam lidar com as suas adversidades sozinhas e não dependerem do Sauler ou de outro profissional que possa viver a sua vida fazendo as suas escolhas e escolhas mais assertivas. E então ele chegou e falou: cara, beleza, mas e o meu movimento? Ninguém me convidou, mas eu também não convidei ninguém. E de repente ele decide convidar 3 pessoas do CrossFit que ele faz. E as 3 pessoas aceitaram. Aceitaram de pronto. E ele estava radiante, porque a mudança que ele queria estava na atitude que ele não tomava. E ele começou a tomar atitudes condizentes com a melhora que ele realmente desejava. E isso aconteceu. Ele antes estava se sentindo não pertencente, deslocado. Ele estava se sentindo como se não estivesse sendo importante para aquelas pessoas. Poxa, todo mundo fala comigo, mas ninguém me convida. Convidemos nós. Tem uma historinha que eu gosto muito. Eu digo que é a historinha do pinguim melancólico. Em uma ilha muito bonita, com muita natureza, existiam diversos tipos de pássaros. E existia também nessa ilha apenas um pinguim. Esse pinguim não tinha como modelar da sua espécie o que tinha que fazer ou deixar de fazer. Então ele, peregrinando, andando, de repente viu algumas galinhas. E quando ele viu essas galinhas, ele decidiu fazer a mesma coisa que elas, porque viu que elas estavam ciscando e tendo os seus alimentos. Ele olhou para as patas dele e falou: nossa, eu tenho patas maiores do que as das galinhas. Se elas fazem isso, eu acho que eu também vou conseguir. Vou chegar perto delas e vou tentar interagir fazendo o mesmo que elas. Só que, daquele jeito, um pouco mais alongado, tentando fazer o que elas faziam, quando ele tentou ciscar, acabou caindo. E quando caiu, as galinhas começaram a rir muito dele. E ele ficou muito triste, muito chateado. E de repente, pensou: ninguém se importa comigo. Ninguém quer ser meu amigo. Ficam rindo e zombando de mim. Baixou a cabeça e saiu. Mais à frente um pouco, ele viu alguns beija-flores ao voar, batendo muito rápido as suas asas. E então ele olhou para suas próprias asas e falou: nossa, eu também tenho asas. E as minhas asas são grandes. Eu acho que eu também consigo voar como os beija-flores. E de repente começou a bater as asas. Começou a bater as asas de uma forma um pouco diferente. E os beija-flores perceberam que ele estava tentando voar como eles.
e começaram a rir muito dele. E novamente veio aquele sentimento, caramba, eu não sei o que eu sou bom. Tentei novamente me encaixar aqui, não consegui. Ninguém se importa comigo. Então baixou a cabeça novamente, cabisbaixo foi andando e de repente viu alguns canários. E no que esse começou a cantar, todos os outros começaram a cantar juntos. E ele falou, caramba, é isso. Então eu vou cantar. E de repente ele estufou o peito, abriu o bico e quando foi cantar saiu um barulho tão estranho que os canários, a primeiro momento, pararam, tomaram um susto, olharam e não entenderam nada. Depois perceberam que ele estava tentando cantar e riram muito dele. E ele chegou e falou novamente, ninguém se importa comigo. Para que eu estou aqui? Eu não sei ciscar, eu não sei voar, eu não sei cantar, eu não sou bom em nada. Ninguém se importa comigo. Eu não sei para quê e o porquê que isso acontece na minha vida. Ele começa a se dirigir para um lugar um pouco mais alto, um pico diferente, onde dava direto para o mar. Ele, muito triste, olhou lá para baixo para o mar e resolveu saltar. E quando ele saltou, muito triste, já desesperançoso, como se não tivesse chance, mais nenhum tipo de possibilidade de ser feliz ou de conseguir alguma coisa, aconteceu algo mágico com ele. Esse algo mágico foi que quando ele tocou a água, ele parecia um míssil. Parecia que ele estava voando nas águas, voando até mesmo mais rápido do que os peixes, conseguindo até capturar os peixes porque ele conseguia ir mais rápido do que os peixes. Ele parecia realmente um míssil. Ele cortava as águas e ia e conseguia fazer movimentos incríveis. Então, de repente, ele percebeu, eu não sei ciscar, eu não sei voar, eu não sei cantar. A minha habilidade é uma habilidade diferente. Nenhum dos outros que aqui estão são iguais a mim. Mas o que eu consigo fazer é dentro do que realmente vibra e entra em conexão comigo. E assim, nós precisamos entender na nossa vida. Você, minha amiga, precisa entender que não é que ninguém se importe com você. Mas o mais importante é que você precisa se importar com você. Em que você é boa? Em que você realmente consegue fazer? O que realmente vibra no seu coração? Talvez, tal como um pinguim, ainda não tenha encontrado, mas continue buscando. E, inclusive, peça ajuda caso você não consiga sozinha. Mas não desista jamais de tentar. Não desista jamais de buscar aquilo que vai fazer diferença para você. Por que isso acontece na minha vida? Talvez aconteça porque você ainda não assumiu as rédeas da sua vida para direcionar para onde você quer realmente. Você precisa fazer aquilo que você deseja na sua vida. A mudança que você quer está na atitude que você ainda não está tomando. Tome atitudes condizentes com a mudança que você deseja e você vai ver uma transformação acontecendo na sua vida. Eu digo isso com base porque isso acontecia muito, até mesmo na minha vida, e ainda hoje acontece. Tem muitos momentos que eu vejo que o negócio não flui. Mas, Sauler, às vezes eu me sinto muito sozinho, muito sozinha. Eu me sinto, de repente, desconectada. Eu sinto que, de repente, os meus irmãos têm mais atenção do que eu. Eu sinto que, de repente, no trabalho as pessoas têm mais atenção do que eu. Eu sinto que parece que as pessoas acham que eu sou de ferro, que eu sou a Mulher Maravilha, que eu consigo dar conta de tudo. Eu também vivi algo muito similar na minha história. Minhas duas irmãs tinham perfis muito diferentes do meu. E, na verdade, todos nós três sempre tivemos perfis muito diferentes. A minha irmã mais velha, Soraya, ela era daquele tipo que muito amorosa, mas ela tinha mais necessidades, tinha mais dificuldades em algumas questões.
Então, normalmente, ela tinha muita atenção para suprir as suas necessidades emocionais. A minha irmã, Tatiana, já ela tinha muitas questões de repente, tentar desbravar, fazer, e aí dava muita dor de cabeça para os nossos pais. E aí ela tinha algumas escolhas que faziam com que eles tinham também que dar muita atenção para ela. Tá, e você, Sauler? O Sauler funcionava. O Sauler conseguia fazer as coisas sozinho. O Sauler tirava boas notas. O Sauler conseguia perpassar, fazer amizades. E aí o que acontecia? É que o Sauler tinha um pouco menos de atenção. Minha irmã mais velha, necessidades emocionais. Minha irmã mais nova, minha irmã do meio, perdão, por conta das questões de escolhas que ela fazia, algumas situações que precisavam também de atenção. Mas o Sauler, ele funcionava. Não é que ele não tinha atenção, mas naturalmente a gente dá atenção para onde tem mais necessidade em termos de urgência. Estou culpando meus pais? Claro que não. Até porque eu acredito muito que a gente faz o nosso melhor com aquilo que a gente tem. E esse é o aspecto. Eu poderia ter me sentido também muito solitário. E eu acredito verdadeiramente que eu escolhi ir por caminhos que eu não me sentisse tanto. Eu vivi em outros núcleos familiares também. Eu saía e fazia, eu sempre fui um cara muito para frente de fazer e acontecer. Mas nem todo mundo é assim. Talvez você que está vendo esse vídeo não é assim, mas definitivamente quando a gente funciona, acaba sendo um ambiente um tanto quanto solitário. Porque se eu funciono, às vezes a pessoa nem pergunta se eu estou bem. Se eu funciono, se eu estou dando conta das questões, as pessoas nem perguntam, você quer ajuda? E eu acredito que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Nesse ambiente solitário, às vezes a gente precisa, na nossa configuração e instalação mental, manter esse padrão. Eu tenho que funcionar sempre. Eu tenho que dar conta sempre. E sempre é muito pesado. Muito pesado. E aí que a gente começa a ver. Ninguém se importa comigo, será mesmo? De repente as pessoas até se importam. E se importam verdadeiramente. Mas você é tão capaz de resolver as coisas sozinho que de repente, ao invés de dar ajuda, está pedindo. E você está se sentindo feliz de ajudar, mas sobrecarregada. Porque eu preciso nesse momento de acolhimento. Eu preciso nesse momento que pessoas venham me ajudar. Eu preciso nesse momento aliviar um pouco das minhas cargas, seja isso no âmbito profissional, no âmbito espiritual, qualquer segmento da sua vida. Não tentemos então dar conta de tudo sempre. Porque se a gente dá conta de tudo sempre, nós somos um livro que está sendo constantemente sendo lido. O que as pessoas estão lendo? Através dessa pessoa que sempre funciona. Ela dá conta. Ela não precisa da minha ajuda. E isso quando não? Nesse costume de sempre dar conta das coisas? Fulana, você quer me ajuda? Não, tá tranquilo, eu dou conta, tá tudo certo. E conforme eu vou fazendo isso quanto mais vezes as pessoas entendem que realmente não precisam nos ajudar. Tá fazendo sentido isso para vocês? Escrevam aqui. Coloquem, de repente, seus comentários se isso está fazendo sentido para vocês, que isso é tão importante. A gente precisa começar, então, a fazer uma nova programação mental. E esse é o aspecto que eu mais trabalho. Fazer com que a gente amplie a nossa visão para entender que não somos os super-heróis que vão dar conta de tudo sempre. Eu posso dar conta, sim, das coisas, mas não sempre. Porque sempre fica pesado demais. E quando eu dou conta de tudo sempre e tenho essa instalação mental, eu vou até o meu limite. E quando chega no limite eu não dou conta, eu peço ajuda. Ou então eu começo a não funcionar. Precisa realmente chegar no limite? Chegar no limite? Limite é o limite, gente. Então acaba sendo prejudicial. Um outro aspecto importante é justamente
sobre o fato de que a mudança que a gente realmente quer está na atitude que a gente não toma em vários segmentos da nossa vida. E eu vou colocar mais um exemplo aqui do que já aconteceu comigo. Eu tenho um irmão paterno que eu amo muito. Ele mora em outro estado. Ele mora lá no Ceará, em Juazeiro do Norte, terra de Padrinho Padre Cícero, ou Padinho Padre Cícero. E ele é uma pessoa maravilhosa. Eu o amo muito. Mas ele não tem muito costume de entrar em contato. E não só comigo, com ninguém. Raras são as vezes que ele entra em contato. E chegou um tempo que eu falei, cara, cansei. Não vou mais ficar entrando em contato. Só eu que entro em contato? Não quero mais não. Agora eu vou esperar ele entrar em contato comigo. E fiquei esperando. E esperando. E passaram-se mais ou menos 1 ano e meio. Quase 2 anos. E a gente não teve contato. E aí eu comecei a refletir. Calma aí. Porque eu estava sentindo falta. Eu amo meu irmão e eu gosto de ter contato com ele. E aí eu comecei a pensar. Calma aí, vamos lá. Quando eu entro em contato com ele, é bom? É bom. Sempre bom ou tem vezes que não é legal? Não, sempre é muito bacana. Eu me sinto melhor? Me sinto muito melhor. Isso me faz bem? Me faz muito bem. Então eu vou entrar em contato com ele. Não. Ué, mas ele não entra em contato contigo, mas não é por ele. É por mim. É cuidar de mim entrar em contato com ele, porque isso me faz bem. Eu sei dos sentimentos dele para comigo, mas esse tipo de atitude estava sendo prejudicial para mim. E se está sendo prejudicial para mim, já não é uma boa estratégia. Deixo aqui uma informação que é muito importante, que vale a pena e provavelmente vocês vão ouvir eu falando isso outras vezes. Esqueçam certo e errado. Analisem pelo benefício e malefício. Tá certo eu não entrar em contato, mas está te trazendo benefícios? Não. Então essa não é uma boa estratégia para você. Não é. Está te trazendo malefícios. Não ter contato com seu parente, com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, seus amigos. Faça o seu movimento. Ninguém se importa comigo, não entre em contato, entre você em contato. E aí acontece a mágica. Vira e mexe hoje em dia, como eu comecei a ter mais contato com ele, ele acabou fazendo um movimento contrário também. Mas depende muito de nós. Quem é que quer a mudança? Somos nós. Então façamos nós a mudança. Faça a mudança que você realmente deseja. E aí de repente vocês podem perguntar, Sália, mas eu não sei por onde começar, o que eu faço? Como é que eu começo? É muito interessante isso e realmente é muito verdadeiro também. Por vezes, nós temos dificuldades das mais variadas para entender até mesmo o que eu posso vir a fazer, como eu posso vir a fazer. Então, por onde começar? Tente listar quais são as suas grandes dificuldades. Você vai ver que vai depender muito mais de você do que de qualquer outra pessoa que esteja ao seu redor. Ninguém se importa comigo. Coloque, então, faça uma lista das pessoas mais importantes na sua vida. Mas aí eu falo aqui importantes de uma forma positiva. Nossa, fulano de tal, fulana de tal, foi muito importante na minha vida, que me deu uma pernada, eu perdi o meu negócio. Não, importante desse jeito não. Importante de forma positiva. Veja alguém que seja muito importante na sua vida. Lista de quantas pessoas, Sauler, do quanto você conseguir e quiser. Pode ser uma pessoa, podem ser 100 pessoas, está tudo certo. Lista de pessoas mais importantes. E você vai analisar essa lista de pessoas importantes. Primeiro, se elas são importantes por alguma coisa. Algum tipo de situação que já aconteceu. Eu não sei por onde começar. Comece por isso. Comece fazendo essa lista. Comece entendendo o que fez vocês se distanciarem. Porque pode ter sido uma coisa tão simples, tão pequena. E é um ajuste para que você possa voltar a ter contato com essa pessoa que é importante na sua vida. Tá, beleza, mas qual o melhor momento para eu, de repente, fazer um movimento? Depende muito
do quanto que você está sentindo desconforto. Eu acredito que o momento melhor é aquele momento que você realmente não está dando conta, que você não está querendo nem gerar um desconforto. Então é uma coisa muito particular. O melhor momento, ao meu ver, é agora. O passado é história. O futuro ainda não existe. O presente é o que a gente pode vir a atuar. Então o melhor momento eu sempre considero que seja o agora. Faça a lista. Verifique o que realmente, quem você ainda não tem contato, quais as pessoas que você já tem, nutra aquilo que você já tem para ficar cada vez mais estreito. Faça outros movimentos para que aqueles outros que você parou de ter contato, você comece a ter. Não acredite que as pessoas não se importam com você porque de repente não entram em contato. Talvez essa é uma expectativa do formato que você quer para as pessoas mostrarem que se importam. E esse formato é uma necessidade, uma expectativa sua. Eu posso demonstrar o meu amor com palavras. Eu posso demonstrar o meu amor com gestos. Eu posso demonstrar o meu amor com presentes. Eu posso demonstrar o meu amor com toques, abraços. Cada pessoa funciona de um jeito. Então não vamos tentar colocar todos no mesmo molde. E muito menos julgar ou ter a expectativa segundo aquilo que nós faríamos. Não estamos falando sobre o que nós vamos fazer. Estamos falando sobre o que nós vamos sentir. E para sentir, a gente tem que perceber como o outro pode vir a demonstrar. As linguagens que o outro pode vir a utilizar para chegar até nós. Então, vamos nos abrir para isso. Faça essa lista. Vocês vão ver que isso vai ser muito positivo. Verifique o que realmente fez com que vocês se afastassem. E faça o seu movimento. Faça o seu movimento. Escreva uma carta, mande uma mensagem, ligue, faça o seu movimento. E mais importante do que tudo, deixe externar o que você sente por essa pessoa. Porque às vezes ela não faz a menor ideia de que você a tem com tanto carinho e apreço. Tá fazendo sentido isso para vocês? Se isso tá fazendo sentido, se isso tá sendo positivo para vocês de alguma forma, eu vou pedir para que vocês se conectem cada vez mais com isso e permitam também que outras pessoas possam vir a se conectar. Porque a melhor coisa que eu considero é quando a gente busca para a gente individualmente, mas também consegue auxiliar na coletividade. Então, compartilhe esse vídeo. Mande para as pessoas que você acredite que precisam ouvir isso. Mário Cortella fala uma frase que eu adoro, que trago para a minha vida além do meu processo terapêutico, que é: faça o seu melhor com aquilo que você tem, enquanto você não tem algo melhor ainda. Precisamos fazer o nosso melhor, mas não melhor do que o Sauler, não melhor do que a Virgínia, não melhor do que a Paula, não melhor do que a Joana. Faça o seu melhor. Eu digo sempre que se nós ficarmos sempre buscando a nossa melhoria contínua, nós não vamos ter limites. Mas se eu busco ser melhor do que A, B ou C, quando eu atingir isso, como é que vai ser? Então faça o seu melhor sempre. E isso, sem dúvidas alguma, vai trazer muitos benefícios para vocês. E eu fico aqui muito grato por esse movimento, por esse momento em que trocamos ideias. Coloquem comentários, podem me procurar e eu fico aqui à disposição, com a minha melhor possibilidade de fazer o meu dia melhor e possibilitar que o seu dia também seja melhor. Um grande abraço e até a próxima!